Olá, gente. Bom, a proposta desse vídeo é fazer uma análise dessa entrevista do Pondé, né, que o Pondé fez com o Guilherme Boulos, do PSOL. É bem interessante esse tipo de entrevista, onde, por um lado, tem uma pessoa que tem um pensamento de uma vertente política, do outro tem uma pessoa que tem outra vertente política, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, é um diálogo respeitoso, não é aquela coisa agressiva, aquela coisa que não deixa o cara se expressar, não deixa falar, como a gente vê em alguns ambientes aí da mídia, grande mídia, né? Então, em primeiro lugar, achei muito interessante, né? É claro que talvez o Pondé tenha feito isso justamente porque sabe que a amplitude que isso dá, e também, lógico que a partir do momento que você cria um programa, que você coloca como núcleo, como temática central a ideia de democracia, seria até incoerente você não apresentar posições que fossem diferentes ou até contrárias da que você defende. Então achei bem interessante, bem coerente por parte da ideia do programa levar o Guilherme Boulos, que é um cara muito inteligente, um cara que fala muito bem, tem uma posição muito clara também, e é um cara que tem um conhecimento muito vasto nas áreas de humanas, assim como o Pondé, né? Pelo fato do Pondé ser um cara que tem uma formação ali também em filosofia, né? Doutorado e tal. Então, mais aqui do que falar minha opinião sobre eles dois, né? Claro que eu estou muito mais pro lado do Boulos do que pro Pondé. Eu, sinceramente, tenho uma série de críticas ao Pondé, mas neste vídeo em especial, a proposta é analisar a entrevista, o conteúdo da entrevista, as falas ali de um e de outro, para mim analisar aqui o que é que eu achei bacana, o que é que eu não achei bacana, enfim, fazer uma análise do conteúdo da entrevista. Para começar, o Pondé faz uma pergunta bem interessante, a primeira pergunta que ele faz, que é colocando a seguinte situação: caso Marx, Lenin, né, e Trotsky e tal tivessem no momento atual vissem, né, tivessem vivo agora, ele faz um exercício mental assim para colocar como seria se eles estivessem vivos hoje, ou seja, como eles veriam essa nova esquerda, né, que é uma esquerda completamente diferente do que era apresentada por eles. E o Guilherme Boulos, ele começa explicando, né, exatamente um ponto que é bem importante, bem interessante, que é a questão do contexto histórico, né? Na época de Marx havia um contexto, havia uma situação, que é a classe operária e tal, havia um objetivo específico, né? E hoje existem outros objetivos, então, né? É um outro tempo, são outras pessoas, é uma outra sociedade. Ali estava em um capitalismo industrial em desenvolvimento, hoje a gente está no capitalismo financeiro e tal. E existe uma série de outras questões sociais também, culturais, que estão diferentes, porque o período de tempo, né, o período que Marx viveu para hoje é um período completamente diferente, né? Não dá para a gente simplesmente pegar o que Marx disse e colocar para hoje sem tentar contextualizar, né? Então esse é um ponto que eu achei que ele explicou bem. Tanto é que ele usa uma frase bem impactante, bem interessante para resumir essa ideia de que o pensamento deles era fruto do tempo que eles viveram, né? Marx escreveu o Capital para explicar aquela sociedade que ele estava inserido, assim como Lenin, assim como os outros lá. Então, era uma análise histórica daquele período, daquele povo, daqueles conflitos sociais, daqueles problemas econômicos, daquela cultura. Então, explicava de uma forma bem interessante, bem realista do momento que eles viviam. Não dá para simplesmente pegar isso e reproduzir para agora,
como se fosse a mesma coisa. Achei bem lúcida essa questão. O segundo ponto interessante que o Boulos toca é a associação entre a ideia de classe com a ideia racial no Brasil, como ele explica muito bem, pelo processo histórico e tal, de escravidão, que relativamente terminou há pouco tempo, né? Falando em nível histórico, né? Vamos dizer assim. E comparado a outros países que conseguiram se livrar disso bem antes e conseguiram ali fazer alguma política que de redistribuição de renda, alguma coisa desse tipo, né? De alguma compensação para essa classe ali que era escravizada. O Brasil não fez isso. Então, a questão de classe e a questão racial no contexto brasileiro, né, elas estão intrinsecamente ligadas, né? Esse é um ponto muito bom, muito importante que o Boulos coloca, e é um ponto interessante porque ele não divide esses dois grupos, né, como alguns políticos fazem, tal, alguns grupos fazem, que tentam atomizar esses grupos sociais. O Boulos ele já coloca ali de uma maneira de união, até porque os grupos coincidem, né? Porque a questão racial está intrinsecamente ligada com a questão socioeconômica. O Boulos faz também uma defesa, né, que pelo menos no ponto que ele toca, uma defesa interessante, que ele diz que essa nova esquerda ela não deve ser desprezada, né, porque os problemas que ela aponta também são de caráter socioeconômicos, né? São ali estudantes, como ele coloca, universitários, por exemplo, né, que estão endividados e que estão em busca de emprego e têm uma dificuldade de emprego. Então, isso também está associado a uma crise do capitalismo, de modo geral, que, segundo Boulos coloca, gera essa incapacidade de pleno emprego, né? Então, ele é um ponto também importante, que ele consegue também associar essa ideia de nova esquerda a uma questão socioeconômica. Percebam que a ideia que o Boulos lança nessa defesa que ele faz dessa nova esquerda é de dizer que as ideias da nova esquerda elas não estão desassociadas, pelo menos como ele coloca, da esquerda marxista, né, da esquerda do período de Lenin, de Trotsky. Apenas existem uma fase diferente do capitalismo que, claro, que força uma certa mudança em alguns paradigmas, né, da velha esquerda. É interessante esse pensamento, apesar de algumas críticas que eu tenho à nova esquerda, mas essa forma como o Boulos está abordando isso é interessante, porque ele está realmente conseguindo elencar elementos que conseguem criar um elo entre as ideias de Marx com as ideias da nova esquerda. Achei bem interessante a forma como ele estrutura esse raciocínio. A outra pergunta, né, que o Pondé faz logo em seguida, uma pergunta interessante, que é uma questão que muitas pessoas colocam e tal, e a resposta do Boulos é excelente em relação a isso, né, e a mesma posição, o mesmo pensamento que eu também tenho em relação a isso, que é o seguinte: o Pondé pergunta, né, já como se ele já fizesse uma afirmação ali do que o Boulos, do que pelo menos uma parte da esquerda, segundo ele, defenda, que é a ideia de que é uma utopia que o capitalismo produza riqueza, né? Ele sabe que não é uma utopia, é uma realidade. E o Boulos responde que sim, é uma realidade que o capitalismo produz riqueza. A questão é que a utopia é que essa riqueza seja
bem distribuída, né? E isso realmente é um fato. Na verdade, o que os dados mostraram para a gente nos últimos anos é que a concentração de renda aumentou, né? Enquanto isso, a pobreza, a miséria cresceu em vários países, né? Quer dizer, o problema não é a questão de produzir ou não produzir riqueza. Claro que produz riqueza. A questão é como essa riqueza é mais ou menos ali distribuída, né? Porque cada vez mais a concentração de renda vem aumentando, né? Que é uma ideia muito parecida com o que o Marx pensou, né? Também. E aí o Boulos faz ali, a partir disso, ele já entra no outro ponto que está completamente ligado, que é realmente aquela ideia que é prometido pelo capitalismo de igualdade de oportunidades, né? Aquela ideia de meritocracia. Quer dizer, se você não consegue, alguém consegue isso, né? Então você não consegue é por desmérito seu. Você não fez a coisa certa, não fez o bastante ou não fez do jeito certo. Como se as pessoas tivessem a mesma igualdade de oportunidades, o que é uma mentira, né? Dependendo de onde você vive, das condições sociais, econômicas, raciais, de gênero e uma série de outras coisas, você é tratado de uma maneira diferente, você não tem as mesmas oportunidades. Quer dizer, não é uma questão de mérito ou de esforço ou de inteligência ou de capacidade, seja qual for. É mais uma questão das condições, né? Ou pelo menos em grande parte o que explica essa diferença são as condições que você vive. Se uma pessoa, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, o filho do Bill Gates, por exemplo, o cara nasce bilionário. Você vai dizer que esse cara compete em mesmo nível de igualdade de alguém que nasceu numa favela do Rio de Janeiro, por exemplo? Não tem lógica isso, sabe? É um absurdo total. Bem, gente, eu vou fazer aqui só mais alguns comentários a respeito dessa primeira parte. Eu vou fazer outros vídeos depois sobre essa entrevista, né? Sobre o decorrer, essa foi uma análise de uma pequena parte lá da entrevista. Vou só fazer aqui alguns comentários que eu achei interessante dessa primeira parte que eu analisei, que é assim, muitas das coisas que o Pondé colocou, algumas perguntas que ele fez, elas inferem um certo pensamento que ele, ou pelo menos uma grande parte da direita, ou de muitas pessoas, acreditam que é um pensamento que a esquerda defende. Então muitas coisas ali que o Pondé colocou são coisas que a direita, vamos dizer assim, infere que a esquerda pense, né? E o Boulos respondeu muito bem, pelo menos uma grande parte dessas questões, respondeu realmente o que é que a esquerda, pelo menos uma esquerda mais séria, né, que estuda realmente aquelas questões e que realmente tem seriedade, tem um pensamento realmente à esquerda, defende de fato. E isso foi bem interessante nessa entrevista, né? Então eu espero que você tenha gostado dessa breve análise. Como eu disse, vou fazer outras mais adiante, né? Se você gostou, dê o seu like, faça o seu comentário e aguarde, porque eu vou lançar uma segunda, uma terceira, se precisar uma quarta parte, para até finalizar a entrevista. Obrigado a todos e até mais.